A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Já uma passagem bem conhecida por todos nós, mas nós não poderíamos começar estes dias de Pentecostes a não ser por essa palavra que vai nos nortear nessa primeira partilha nossa desta manhã. Atos 2, 1. Eu vou lendo. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído, como um vento de furacão, e encheu toda a casa onde eles estavam. Apareceu-lhes então como línguas de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Moravam então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todos os países do mundo. Ao ouvir-se o ruído, reuniu-se uma multidão e estavam todos espantados, porque cada um ouvia os apóstolos falando no próprio idioma deles. Fora de si, pelo assombro, comentavam: não são todos galileus os que falam? Como então os ouvimos cada um em nossa língua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egito e distritos da Líbia, junto a Cirene, romanos residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Fora de si, perplexos, comentavam: o que significa isso? Outros caçoavam, dizendo: estão bêbados. Pedro então se pôs de pé com os 11, e levantando a voz dirigiu a palavra e disse: judeus e habitantes de toda Jerusalém, sabei bem e prestai atenção aos que vos digo. Estes homens não estão embriagados como vós suspeitais, pois não são mais do que 9 horas da manhã. Mas hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos tempos, depois de tudo isso, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia, beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Irmãos, é festa de Pentecostes. Pentecostes significa, literalmente traduzindo a palavra Pentecostes, é a festa do 50º dia. Mas muitas vezes nós pensamos, quando a gente fala em festa de Pentecostes, a gente acha que a festa de Pentecostes ela começou a surgir apenas no Novo Testamento, com o dia de Pentecostes, que é o que nós celebramos hoje, que foi o que aconteceu em Atos 2. Mas se nós formos pesquisarmos, a festa de Pentecostes, ela já existia desde o Antigo Testamento. Lógico, ela tinha um significado diferente, ela tinha um sentido diferente, mas ela era uma festa também já comemorada e celebrada pelos judeus. Lógico, a partir do concílio de Nicéia, em 325,
Então a igreja instituiu como a festa de Pentecostes, celebrando aquilo que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Mas antes disso já era celebrada essa festa. Primeiro, essa festa era celebrada como uma festa judia de origem agrícola. A primeira origem dessa festa de Pentecostes era uma origem agrícola. Os judeus a também chamavam de festa da colheita, ou festa das primícias. Por quê? Nós celebramos na Páscoa, 50 dias atrás, o início da colheita. Era assim que os judeus celebravam a Páscoa. A Páscoa significa, é tempo de colher, é tempo de nós recolhermos os frutos daquilo que nós plantamos. E então eles ficavam durante 7 semanas. 7 semanas, 50 dias, 49 dias. E então, no dia de Pentecostes, 50 dias depois, eles pegavam as primícias, aquilo que era primeiro, aquilo que era mais precioso, os melhores frutos da terra, os melhores frutos dos animais, e então eles ofereciam a Deus como reconhecimento de que tudo vem de Deus e é para Deus. Então a primeira origem da festa de Pentecostes era também a festa das primícias. Repita comigo: festa das primícias. Festa das primícias. Eduardo, onde é que nós vamos ver isso? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 16. Lá nós vamos ver Deus então instituindo para o povo da antiga aliança a festa das primícias, onde Deus diz: tudo aquilo que plantares, dai a primeira parte a mim. Tudo aquilo que colheres, dai a primeira parte a mim. Os primeiros animais, o primeiro novilho gordo, dai para mim. E então nós vamos ver depois aqui então o início do dízimo, onde você dá a primícia. Até hoje existem as campanhas das primícias. Muita gente reza sobre as primícias, muita gente dá a primeira parte de tudo para Deus e recolhe frutos abundantes. Mas não é essa a pregação de hoje. Festa das primícias. A segunda origem da festa de Pentecostes era o que era chamado também como a festa do Sinai, ou a festa do pacto, onde então os judeus comemoravam aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. Quando Moisés, não o meu fundador, o Moisés da Bíblia, o antigo, ele subiu até então o Monte Sinai e ele recolheu de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, ali naquela montanha, e você precisa prestar atenção ao que eu estou dizendo, que nós vamos entender tudo isso, é maravilhoso o que a igreja vai dizer. Então, no alto daquela montanha, quando Moisés subiu para falar com Deus, os sinais que Deus se manifestava com Moisés era através de fumaça, era através de fogo, era através sempre de coisas espirituais e extraordinárias, como por exemplo quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, foi através de fogo. Lá na montanha, no Monte Sinai, existia fogo, porque era a presença de Deus naquele lugar. Então o povo que celebrava a festa de Pentecostes como festa das primícias, passou também a celebrar Pentecostes como festa da lei, como festa do pacto, onde o povo fez um pacto com Deus de receber os mandamentos, de seguir a lei e dizer: Deus é tudo para nós. Segunda origem, então, da festa de Pentecostes é a festa da lei. Repita comigo: festa da lei. E depois, então, lógico, nós vamos chegar então ao que hoje é a festa de Pentecostes para nós cristãos. A partir então de Atos 2, quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei sobre vós o Paráclito, o advogado, o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos, porque eu vou, mas eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. E então, nós celebramos a festa da Páscoa 50 dias atrás. Caminhamos durante 40 dias, o que nós chamamos de manifestação de Jesus após a ressurreição. Foi onde ele aparecia para os discípulos e dizia: a paz esteja convosco. Onde nós vamos ter o episódio dele com Tomé, onde Tomé duvidou, ele disse: coloca a mão aqui. E então Jesus foi fazendo essas aparições públicas durante 40 dias. E então nós chegamos na festa da Ascensão. E então na festa da Ascensão Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas vós não saiais da cidade, ficais todos juntos, todos reunidos, porque eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. E aquele povo
aproximadamente 120, 150 pessoas ficaram reunidos numa sala, no andar de cima da casa de João, discípulo amado. Uma sala de aproximadamente 70 metros quadrados, não mais do que isso. Ali tinha 120 pessoas. Eles ficaram durante 9 dias ali reunidos. Ninguém saía, ninguém entrava, com as portas e janelas trancadas. Não me pergunta como cabia 120 pessoas ali. Eu não sei se era em pé, eu não sei se eram sentados, eu não sei como eles comiam, eu não sei, mas a Bíblia diz que aqueles homens, aquelas mulheres, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, estava ali naquela sala durante 9 dias, pedindo e rezando. Jesus, cumpre a sua promessa. Jesus, realiza a sua promessa. Jesus, nós estamos com medo. Jesus, nós estamos trancados. Jesus, nós estamos agora ameaçados pelo povo. O povo quer nos matar. Existem doenças lá fora, existe calamidades lá fora, nós estamos trancados, mas realiza Jesus a sua promessa. E então a palavra vai dizer que no 10º dia, eles estavam ali trancados e com medos. E então, o Espírito Santo entrou naquele lugar, desceu sobre todos eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso, no início dessa pregação, eu já quero profetizar sobre a sua vida, eu quero liberar uma profecia sobre a sua vida. A sua casa hoje é o cenáculo de Pentecostes, a sua casa hoje é a extensão do cenáculo de Pentecostes. Quantos de nós estamos trancados dentro das nossas casas há 40, 60, 70, 90 dias, porque lá fora existe um vírus, lá fora existe morte, lá fora existe desemprego, e quantos de nós estamos também hoje trancados dentro das nossas casas? Então eu quero liberar sobre a sua vida, hoje a sua casa é Pentecostes, então receba aí na sala da sua casa, aonde você está, o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus aí aonde você está. O medo se prostra, porque não há limites para o Espírito Santo de Deus, não há limites de paredes, não há limites de janelas, não há limites de distância. O Espírito Santo entra aonde nem mesmo a porta, aonde nem mesmo a janela, porque o Espírito Santo de Deus vem para nos consolar, para nos proteger. Isso é a promessa de Jesus para mim e para você nesta manhã. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Se você acredita nisso, diga um amém maravilhoso. Amém, 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 amém. E nós vamos ver, é a promessa que Jesus fez em Ezequiel. Tirarei do vosso peito um coração de pedra e meterei em vós um coração de carne através do meu Espírito Santo. E aqui então nós precisamos fazer também memória as duas festas. Se o primeiro sentido de Pentecostes era a festa das primícias, eu quero dizer que a festa de Pentecostes hoje continua sendo a festa da primícia. Porque depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, o primeiro fruto que é concedido ao homem é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus hoje é dado como primícia. O maior fruto que nós podemos receber, eu e você, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então é fruto também do Espírito Santo, os dons, as línguas, os milagres, os carismas, o que nós trabalhamos aqui durante 9 dias das nossas lives. O segundo motivo da festa de Pentecostes era a festa da lei. Era a festa do pacto. E ali o sinal era o fogo. E hoje, no cenáculo de Pentecostes, vai dizer que desceu sobre eles línguas de fogo. Então, a festa de Pentecostes, ela é fruto, primícia. Primícia, que é o primeiro dom após a Páscoa. Os frutos, os dons e carismas do Espírito Santo. E também a festa de Pentecostes, ela é uma festa de uma nova aliança. Ela é uma festa de um novo
pacto, não mais de homens e mulheres manchados pela mancha do pecado, mas agora de homens e mulheres novos, porque aquilo que está em 2 Coríntios vai dizer: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então, pelo Espírito Santo de Deus, todas as coisas podem ser novas, tudo pode ser mudado pela ação do Espírito Santo. Não existe aquela coisa de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é assim. O Espírito Santo de Deus pode fazer nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Se você acreditar nisso, meu irmão, minha irmã, você verá maravilhas do Espírito Santo na sua vida. Por pior que seja o seu companheiro, o seu filho, o seu casamento, o Espírito Santo pode mudar qualquer realidade, por pior que ela seja. Por pior que ela seja. Por pior que ela seja. Entendeu até aqui? Vou mudar? Vou mudar. Mas a gente pode então perguntar: Eduardo, para que eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida? Além de fazer nova todas as coisas, além de mudar todas as realidades, por pior que sejam, além de arrancar do nosso peito o coração de pedra, eu vou te dar alguns exemplos muito práticos. E para isso nós vamos caminhar na Bíblia. Eu amo Bíblia, gosto de Bíblia, me considero muito mais um apaixonado por Bíblia do que talvez um grande pregador. Me considero muito mais alguém apaixonado por Bíblia, pelas histórias relatadas na Bíblia, do que talvez um grande pregador. E é onde que nós vamos ver a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que a primeira manifestação foi em Pentecostes. Não. O Espírito Santo de Deus está contido na palavra desde Gênesis. Desde Gênesis. Lógico, a Bíblia ela vai tratar de maneiras diferentes do Pai. A Bíblia trata de maneira diferente de Deus Filho. A Bíblia trata de maneira diferente do Deus Espírito Santo. Embora um está no outro, porque isso é o dogma da Santíssima Trindade, que nós celebraremos no próximo domingo. Mas, dentro do dogma da Santíssima Trindade, que é um só Deus em pessoa três, a Bíblia vai tratar de maneiras diferentes do Pai. A Bíblia, Deus Pai Criador, Deus Pai Onipotente, Deus Pai Onipresente, Deus Pai Onisciente. A Bíblia vai tratar de maneira diferente de Deus Filho, Deus Filho, é o Deus libertador, é o El Shuá, é o El Shaddai, é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz. E a Bíblia também vai tratar de maneira diferente do Deus Espírito Santo. É o Consolador, é o Paráclito, é o Santificador, é o doador dos 7 dons. E embora trata de maneiras diferentes, mas eles estão juntos. E a primeira manifestação do Espírito Santo que nós vamos ver está em Gênesis, no capítulo 1. Lá no inicinho da Bíblia, quando a Bíblia vai dizer: a terra estava informe. O que é informe? Não tinha forma. A terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Algumas traduções usa pairava, algumas traduções usa movia-se sobre as águas. Então, lógico, ali está o Pai é o Criador, o Pai diz: faça-se as plantas, faça-se os animais. Ali também na criação do mundo está Jesus, o Filho, aonde, Eduardo? No Verbo, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então Deus Pai é o Criador, Deus Filho é a palavra, é o Verbo, e o Deus Espírito Santo é o realizador, é aquele que faz as coisas acontecerem. E já no início da criação do mundo está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. E eu acho bacana porque Deus vai dizer que o Espírito movia, pairava. Então, se a gente for pegar o significado da palavra pairava, significa sustentar-se, agir sob, atuar de cima, dominar do alto. Por isso, eu já quero dizer para você, eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus para que a gente tenha sustentação, para que a gente possa atuar do alto, para que a gente seja dominado por uma força maior do que nós. Eu, Eduardo, não posso, mas o Espírito de Deus que habita em mim diz que eu posso. Então, se o Espírito diz que eu posso,
eu posso. E então, se a gente for pegar a outra tradução da Bíblia que diz movia-se, Eduardo, para que movia? Movia é dar movimento, é isso mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos dar movimento. Esse movimento é um movimento de atitude, é um movimento de mudança, onde eu não me faço mais de vítima, onde eu não me faço mais de coitadinho, porque se o Espírito Santo de Deus está em mim, eu me levanto, eu crio atitude, mesmo quando todo mundo está dizendo não vai, eu falo que eu vou, mesmo quando todo mundo está dizendo não pode, eu digo que eu posso, porque o Espírito Santo de Deus, ele me dá movimento, ele me dá atitude. Então o Espírito Santo de Deus, já em Gênesis 1, ele é derramado sobre o homem para dar sustentação, para dar movimento e para dar atitude. Eu já libero sobre você essas 3 palavras. Receba o Espírito Santo que te sustenta hoje. Receba o Espírito Santo que te dá movimento hoje. Receba o Espírito Santo que te dá atitude hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas eu profetizo e libero essa palavra sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo aí no cenáculo da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver também a outra manifestação do Espírito Santo, um pouquinho mais para frente. Depois de Deus Pai ter criado os animais, Deus Pai ter criado as plantas, ter criado o mundo, Deus Pai falou, eu preciso criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu acho lindo que quando Deus vai fazer o homem, ele muda até o verbo. Porque enquanto ele estava fazendo, ele diz, faça-se as plantas, faça-se as luzes, faça-se as águas. Quando ele chega no homem, o verbo muda. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o Pai ali, houve uma reunião celeste. Lógico, eu estou brincando, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só, 3 pessoas em um só Deus em pessoa 3, mas eu acredito que houve uma reunião celeste, os 3 falou, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e a Bíblia então vai dizer que Deus pegou o barro, pegou a argila, foi moldando o boneco, foi moldando o homem, foi dando as formas do homem, e Deus viu que o boneco era lindo. Assim como você é lindo, assim como eu sou lindo, obrigado. Olha para a pessoa que está do seu lado, se tem alguém que fala assim, você é lindo, você é linda. Fala, chuchuzinho, que coisa mais linda que você é. Você é lindo. Deus te fez assim, lindo, linda. Mas era apenas um bonequinho de barro. Era apenas um bonequinho de barro. E então a palavra vai dizer que Deus Pai olhou para aquele boneco. Falou, ó, que boneco lindo. Ó, Jesus, que boneco mais lindo que nós fizemos. Que coisinha linda do papai. É lindo, mas não tinha vida. E então a Bíblia diz que Deus soprou as narinas do boneco, o nariz. Deus soprou. Ruá, ruá. O que é este sopro? É o Espírito Santo, é o vento, é o sopro, é o hálito de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou as narinas do boneco, ruá, e então o boneco tomou vida imediatamente, e todo aquele boneco outrora de barro ficou cheio e repleto do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus quer te dar vida hoje. O Espírito Santo de Deus serve estar soprando as minhas e as suas narinas e está nos colocando de pé, está nos dando vida. Eu profetizo sobre os leitos de hospitais, eu profetizo sobre aonde esta pregação vai chegar, o sopro da vida, ruá, ruá, o sopro da vida. Receba sobre hoje as suas narinas o vento, o sopro do Espírito Santo de Deus. Mas Eduardo, eu já estou vivo, amém, aleluia, glória a Deus que você está vivo, amém. Mas então para que eu quero vida? Então nós vamos caminhar um pouquinho e nós vamos numa conversa de Jesus com Nicodemos. Ei, Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, lento, coitado, perguntou para Jesus, mas como é que pode eu, sendo velho, entrar na barriga de mamãe e nascer de novo? E Jesus falou, não, Nicodemos, não é assim.
aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Porque todo aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceu do Espírito. O Espírito Santo de Deus hoje quer dar uma vida nova para você, que hoje cesse toda a vida de pecado, toda a vida de prostração, toda a vida de doença, mas receba uma vida nova em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Receba vida nova, receba vida nova, receba vida nova, receba vida nova pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você acredita nisso, diga um amém e um glória a Deus maravilhoso. Glória a Deus. Não, esse glória a Deus foi ridículo. Eu pedi um glória a Deus maravilhoso. Dá um outro glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus. Amém, amém. E o homem, então, era cheio do Espírito Santo, para que o homem tivesse movimento, para que o homem tivesse atitude, para que o homem tivesse mudança, para que o homem tivesse vida, para que o homem tivesse sabedoria, para que o homem fosse repleto de alegria e de felicidade. Deus dava o Espírito Santo em profusão para o homem. Mas aí teve um problema, que está relatado lá em Gênesis, no capítulo 6. A história você já sabe, eu também. Através do pecado de Adão e Eva, o homem desobedece a Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ver o seguinte relato. Deus está dizendo: o homem agora é todo pecado, e eu me arrependo de ter criado o homem. Então, eu retirarei dele o meu espírito, porque eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter nos feito, porque nós não obedecíamos, porque nós fomos desobedientes, porque os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden pecaram desobedecendo a Deus. O maior pecado do homem foi querer ser como Deus. É a maldita ilusão da liberdade, onde eu não preciso obedecer, onde eu não preciso seguir ordens, onde eu não preciso seguir regras, porque eu preciso ser feliz, eu preciso ser livre. E então os nossos primeiros pais pecaram desobedecendo a Deus. E em Gênesis 6, então Deus retirou o Espírito Santo do homem. E então, a partir de Gênesis 6, Deus reservou o Espírito Santo apenas para 3 tipos de pessoas. Você sabe quais são? Sim? Não? Se você não sabe, eu vou te contar. A partir de Gênesis 6, Deus reservou o Espírito Santo apenas para reis, sacerdotes e profetas. Você pode repetir comigo? Reis, sacerdotes e profetas. A partir de Gênesis 6, Deus reservou o Espírito Santo apenas para essas 3 categorias de pessoas. Grave essa informação. Aperta aí a tecla salvar, porque nós vamos precisar dessa informação depois lá no final. E o sentimento que eu tenho é que mesmo assim, para essas 3 pessoas, Deus dava o Espírito Santo em conta-gotas. Não era mais aquela abundância. Aquele Espírito Santo que Deus deu lá em Gênesis 1, onde ele soprou as narinas e falou: Ruá, receba todo o Espírito Santo. A partir agora de Gênesis 6, quando Deus retirou o Espírito Santo do homem, Deus passou a dar apenas para esses 3 tipos de pessoas e ainda passou a dar em conta-gotas. Era um pouquinho de cada um. É o sentimento que eu tenho. Como assim, Eduardo? Eu não estou entendendo. Simples. Lá em Números, no capítulo 11, nós vamos encontrar o seguinte relato. E eu vou te provar o que eu estou dizendo, que Deus dava o Espírito Santo em conta-gotas para as pessoas. Em Números, no capítulo 11, nós encontraremos o seguinte relato. Moisés, de novo, não o meu fundador, mas o Moisés lá da Bíblia. Moisés vai até a montanha reclamar com Deus. Senhor, eu não aguento mais esse povo. É um povo de cabeça dura. Eu já libertei eles da mão do faraó. Nós já atravessamos o Mar Vermelho. Esse povo disse que estava com fome, o Senhor mandou pão. Esse povo disse que só o pão não estava bom, eles queriam também uma carninha. E o Senhor mandou então as codornizes.
Esse povo reclamou que estava com frio, o Senhor mandou a coluna de fogo. Depois esse mesmo povo reclamou que estava com calor. Essa coluna de fogo se transformou numa coluna de fumaça. Esse povo disse que estava com sede, o Senhor tirou água da pedra para eles. E mesmo assim esse povo só vive reclamando de tudo. Parece o povo de 2020. Será que parece o povo da sua família? Será que parece o povo da sua cidade? Não, eu estou contando aqui a história lá do povo da Bíblia, viu? Não estou contando a história da sua família, não estou. Mas Moisés foi lá. Senhor, eu não aguento mais esse povo reclama de tudo, nada que o Senhor faz está bom. Se está chovendo está ruim, se está sol está ruim, se está frio está ruim, se está calor está ruim. Tudo esse povo reclama. E Deus então disse para Moisés, Moisés, escolhe entre toda a assembleia de Israel 70 homens de boa índole. Quantos homens? 70 homens. 70 homens de boa índole. E estejam esses 70 homens amanhã, às 10 horas da manhã, diante da tenda da Arca da Aliança. E Moisés falou, mas o que o senhor vai fazer? E Deus falou, apenas faça o que eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso foi eu que estou dizendo, não foi Deus que falou para Moisés não, tá bom? Mas Deus falou, Moisés, faça o que eu estou pedindo. E então Moisés saiu diante da presença de Deus. E Moisés então reuniu os 70 homens, Moisés escolheu os 70 homens e falou, amanhã, às 10 horas da manhã, estejam todos vocês junto comigo na tenda da Arca da Aliança, porque Deus vai nos falar. E quando Deus fala, Deus cumpre. Meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus promete, Ele faz. Pode demorar, mas Ele cumpre cada palavra que Ele diz. E então, chegado o outro dia às 10 horas da manhã, lá estava Moisés e os homens. E então, olha o que Deus fez. Deus retirou o Espírito Santo que estava sobre Moisés. A unção que estava sobre Moisés, toda sobre um único homem, Deus retirou. E dividiu essa mesma unção pelos 70 homens que ali estavam. Ou seja, eu estou provando para você que Deus dava a unção em conta-gotas. Aquilo que era de um homem só, Deus retirou de Moisés e foi dando um pouquinho para cada um. Ou seja, embora Deus reservou o Espírito Santo para reis, sacerdotes e profetas, mas Deus ainda dava em conta-gotas. Mas teve um outro problema. Sempre tem problema. Existiu homem, existiu problema. Quantos homens tinham que ter diante da arca? 70. Quantos tinham, Eduardo? 68. Não tinha dois, irmão. Não tinha dois. E eu vou te contar o nome deles ainda. Eldade e Medade. Eldade e Medade. Eram os dois homens escolhidos. Eles tinham sido eleitos. Eles tinham recebido a convocação de Moisés para estarem diante da arca. Mas eles não estavam diante da arca. Imagina você que aí o seu bairro é o acampamento de Israel. Imagina você, o seu bairro aí agora é o acampamento de Israel. Esses dois homens, Eldade e Medade, eles tinham que estar diante da Arca da Aliança, dentro da tenda da reunião. E eles estavam fora do acampamento. Ou seja, é como se eles estivessem não só apenas dentro da arca, não, mas eles estavam fora do bairro. Fora do bairro. Fora do bairro. Mas aqui eu acho lindo o que eu disse para você, que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando eu disse para você que o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aqueles dois homens tinham sido escolhidos, diga aleluia. Aqueles dois homens tinham sido eleitos, diga aleluia. Então aqueles dois homens, estando lá fora do acampamento de Israel, como eles tinham sido eleitos, como eles tinham sido escolhidos, a minha Bíblia diz que aqueles dois homens, mesmo não estando diante da Arca da Aliança, estando lá onde eles estavam, Deus cumpriu o que ele disse, e aqueles dois homens fora do acampamento ficaram cheios do Espírito Santo, aonde eles estavam, porque quando você é um eleito, porque quando você é um escolhido, esteja você aonde estiver, o Espírito Santo de Deus estará lá com você.
Não tem, não tem, não tem. Aqueles dois homens estando fora do acampamento de Israel, como eles tinham sido eleitos, como eles tinham sido escolhidos, o Espírito Santo de Deus, às 10 horas da manhã, desceu sobre aqueles dois homens, e eles lá do lado de fora do acampamento de Israel, isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que aqueles dois homens lá do lado de fora do acampamento, eles começaram a orar em línguas, e xaralabari, alabari, 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 alabari. A Bíblia diz que eles começaram a profetizar, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. E você hoje é um escolhido de Deus. Eu libero essa pregação apenas para escolhidos. Se você está escutando essa pregação, você é um escolhido, você é um eleito. Por isso, esteja você aonde estiver, o Espírito Santo estará lá com você. Amém, amém, amém. Mas aí teve um outro problema. Está esquentando, aleluia, eu estou suando. Teve um outro problema. Sempre tem. A Bíblia continua o relato. Aqueles dois homens lá do lado de fora de Israel começaram a dançar, a sapatear no Espírito Santo. Porque quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, ela não consegue ficar normal, aleluia. Essa pessoa começa a orar em línguas, essa pessoa começa a dançar, a louvar no Espírito. E de repente passou um jovenzinho, uma mulher, não sei, uma mulher, e passou e olhou. Que absurdo! Isso é uma blasfêmia. Não pode. Esses dois homens não fazem parte do nosso acampamento. Esses dois homens não fazem parte do nosso grupo de oração. Eles não fazem parte do nosso ministério. Como é que eles podem estar louvando e orando em línguas? Eu vou falar com Moisés. Moisés tem que dar um jeito nisso e agora, porque isso não pode acontecer. Os dons do Espírito Santo só se manifestam aqui. Então não pode estar acontecendo isso lá fora. E aquele jovem, essa mulher, a Bíblia relata, ela entrou no acampamento de Israel enfurecida. Falou, vou lá falar com Moisés agora. Quando ela entrou no acampamento de Israel, quem que ela encontra? Josué. Josué nessa questão já é o braço direito de Moisés. Quando ela encontra com Josué, Josué fala, parou, o que está acontecendo? E então ela relata para Josué, Josué, uma blasfêmia. Tem dois homens lá do lado de fora do acampamento, que eles estão orando em línguas, profetizando, dançando em línguas lá. Isso não pode acontecer. Moisés precisa tomar uma providência. Josué falou, pode deixar. Essa parada eu resolvo. Eu vou lá falar com Moisés. E a Bíblia continua. Josué então entrou na tenda de Moisés. Eu imagino Josué chegando na tenda de Moisés. Moisés, eu preciso falar com você, é urgente. E Josué, Moisés, eu preciso falar com você. Eu imagino Moisés saindo do banho, com aquele roupão branco todo felpudo. Eu imagino Moisés daquela coçada na barba branca e fala, o que foi, Josué? Eu estava na minha hidromassagem com meus sais de banho. E Josué fala, Moisés, uma blasfêmia. Tem dois homens lá do lado de fora do acampamento de Israel, não fazem parte do nosso grupo, não fazem parte do nosso movimento, e eles estão lá do lado de fora, orando em línguas, dançando em línguas, profetizando em línguas, e nós precisamos tomar uma atitude. Eu então imagino Moisés, dá aquela ajeitada assim, na barba de novo, olha para Josué e fala, você está dizendo isso porque você está com ciúmes de mim? Ou é outra coisa? Mas eu te digo, Josué, oxalá quisera Deus que todo o povo recebesse o Espírito Santo e fosse profeta. Oxalá, Josué, que todo o povo fosse profeta e fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Uau! Moisés disse para Josué, Josué, quisera Deus que não apenas os 70 homens de Israel, quisera Deus, Josué, que todo o estado de Minas Gerais, quisera Deus, Josué, que todo o Brasil,
Quisera Deus, Josué, que todo mundo, no dia de Pentecostes, hoje, dia 31 de maio de 2020, quisera Deus, Josué, oxalá, Josué, que hoje todo o Brasil, todos os governantes, toda a sua família, toda a face da terra fosse batizada no Espírito Santo. E então, Moisés liberou essa profecia, confirmada anos depois da profecia do profeta Joel, no capítulo 3, onde Joel vai dizer: depois de tudo isso, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Aquilo que começou com Moisés, o profeta Joel assinalou, testificou mais tarde no seu livro como uma profecia. Depois de tudo isso, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Mas depois do profeta Joel, teve um apagão na Bíblia. Depois do profeta Joel, o Espírito Santo se silenciou. Foram 835 anos. Quanto tempo? 835 anos de silêncio, sem nenhuma manifestação do Espírito Santo. Lógico, o Espírito Santo agia, lógico, o Espírito Santo fazia, mas nós não vamos encontrar nenhum relato de manifestação extraordinária do Espírito Santo na Bíblia. Até que um dia, um anjo entra no quarto de uma moça e diz: alegra-te, cheia de graça, eis que conceberás e darás à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E essa menina então disse: tá bom, tudo lindo, mas assim, como é que vai se dar a isso? E o anjo respondeu para ela: o Espírito do Senhor virá sobre ti. 835 anos de silêncio, sem manifestação do Espírito Santo, e o Espírito Santo volta a se mover, o Espírito Santo volta a agir com Nossa Senhora, com Maria, quando o anjo anuncia a ave cheia de graça. Por isso nós chamamos que Maria é a esposa do Espírito Santo. 835 anos de silêncio foi quebrado com Nossa Senhora. Por isso ela é a esposa do Espírito Santo. Por isso Maria é a mulher mais pentecostal, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. Viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, ela está cheia do Espírito Santo. Agora ela está grávida. Ela está repleta do Espírito Santo. Ela sobe para a casa de Isabel. Lá nós vamos ver a outra manifestação do Espírito Santo. É o único ser humano que foi batizado no Espírito Santo, ainda sendo embrião. Eu estou falando de quem? Nosso pai espiritual, João Batista. Quando Maria, ela está cheia do Espírito Santo. Quando ela chega na casa de Isabel, aleluia, quando ela olha para Isabel e fala: bom dia, Isabel, Isabel dá um pulo para trás e fala: que isso? Que isso? O que está acontecendo? E Maria fala: eu não sei o que aconteceu, eu só te dei bom dia. E Isabel responde: quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança que está no meu ventre pulou de alegria, porque a alegria é um dom da manifestação do Espírito Santo. E pelos estudos nós cremos que naquele mesmo instante João Batista foi batizado no Espírito Santo, ainda sendo um embrião, ainda sendo gestado no ventre de Isabel. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Por isso, viva também João Batista. Viva João Batista. 30 anos depois disso, outra manifestação do Espírito Santo com Jesus. Quando ele chega no Rio Jordão para ser batizado por quem? João Batista. Quando ele entra no rio, temos aquele episódio, João Batista fala: como é que o Senhor vem a mim? Quem tem que ir a mim é o Senhor. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas se cumpra que ele cresça e eu diminua. E Jesus fala: façamos aquilo que precisa ser feito.
E então a Bíblia diz que quando Jesus entra no rio, que João Batista batiza Jesus, no céu aparece uma pomba, que é a manifestação do Espírito Santo, e diz: este é o meu filho muito amado. Ou seja, 835 anos de silêncio. O Espírito Santo se movimenta em Nossa Senhora, se movimenta em João Batista, e agora em Jesus Cristo encarnado, o Verbo de Deus encarnado. E então Jesus se torna cheio do Espírito Santo. 3 anos depois dessa manifestação do Espírito, nós chegamos então em Atos 2, capítulo 1. Jesus morreu, ressuscitou, aleluia. Subiu para o Pai e falou: não vos deixarei sozinho. E então, no dia de Pentecostes, há uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus cumpre a promessa, aquilo que acontecia lá em Gênesis 1, aquilo que então Deus reservou o Espírito Santo apenas para 3 tipos de pessoas, e você se lembra quais são? Reis, sacerdotes e profetas, amém? Deus reservou o Espírito Santo apenas para reis, apenas para sacerdotes e apenas para profetas. E então, a ação de Pentecostes foi estudada pelo magistério da igreja. E então, o magistério da igreja, no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 783, diz que, através do sacramento do batismo, nós, cristãos, recebemos uma tríplice missão de sermos reis, sacerdotes e profetas. Se você é batizado na Igreja Católica, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Essa reserva do Espírito Santo é para você. Essa reserva do Espírito Santo é para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheio. E a partir de Pentecostes, então, há uma explosão do Espírito Santo. E é Espírito Santo para todos os lados. E então começam a nascer as novas comunidades. A igreja que até então tinha sido fundada no Calvário, agora ela nasce em Pentecostes. A igreja que tinha sido gerada em Maria, fundada no Calvário, ela agora vem à tona com Pentecostes, porque a partir de Pentecostes a igreja se levanta, a igreja se põe em marcha, a igreja abre as portas, a igreja não tem medo de mais nada, a igreja escancara suas portas e fala: vamos avançar, vamos avançar. A igreja vai para frente. Por isso eu já quero também aqui liberar essa profecia desse Espírito Santo sobre a igreja, sobre toda a igreja católica, apostólica, romana do mundo, sobre bispos, sobre padres, sobre arcebispos, sobre cardeais que estão trancados com medos, que estão com medo de abrir as igrejas. Lógico, eu não estou dizendo aqui contrário à medicina, eu não estou dizendo contrário à saúde, mas eu estou dizendo de bispos e padres que estão acovardados, com medos dentro das suas casas, que estão acovardados dentro das suas sacristias. O Espírito Santo sopra sobre você e diz: abra as igrejas, dê o Espírito Santo de Deus para o povo, libera a profecia de Pentecostes, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos na era de Pentecostes. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 619. É missão do Espírito Santo preparar a noiva para o encontro com o Cordeiro. Por isso, nós estamos na era do Espírito. É o Espírito Santo quem prepara, é o Espírito Santo quem molda, é o Espírito Santo quem faz novas todas as coisas, até que então nós, juntamente com o Espírito e juntamente com a noiva, dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está nos preparando para este encontro com o Cordeiro. Por isso que a gente vê tanto por aí, é tanto encontro: aviva, reinflama, incendeia, inflama, incende, taca fogo, põe fogo, porque o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para se encontrar com a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, se você é católico, se você
é batizado, você é rei, você é sacerdote e você é profeta. Seja cheio do Espírito Santo. Receba Espírito Santo sobre a sua vida. A sua casa hoje é um cenáculo. A sua sala hoje se transformou no cenáculo. Aí aonde você está, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Que caia por terra todo medo, toda dúvida, toda descrença, toda apostasia, todo esfriamento espiritual. Caia por terra agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba vida, receba vida, receba movimento, atitude, mudança. Receba vida, receba Espírito Santo de Deus. Amém.